Senhoras e senhores, bom dia. Hoje nós temos a participação especial do Adriel Salum, que fez a nossa logomarca, a nossa identidade visual desses novos tempos que a escola está entrando agora. Adriel, bom dia e apresente-se, é contigo a voz. Beleza. Gente, primeiramente aí, bom dia a todos, né? Todos que estão acompanhando aí e tal, e pessoal do YouTube também. Bom dia aqui para nós, né? Mas dependendo do momento aí que você está vendo, vai mudar o negócio. Mas vamos lá. Inicialmente, a gente fizemos aí um trabalho de reformulação, né? De toda a identidade visual do método Atos. Eu já sou estudante, né, do Diego, já sou aluno há alguns anos aí já. E a gente está por dentro, vamos dizer assim, né? A gente conhece bem certinho todas as características e as qualidades, né, desse método. E a gente ficou com o desafio na mão, né, de tornar isso a identidade do método Atos, né, tudo isso. Então, eu até peço desculpas, né, por não ter muitas habilidades, que nem eu, né, como o Diego, né, para fazer toda essa apresentação e a desenvoltura dele, mas eu vou tentar ser o mais simples possível. Vamos lá. Inicialmente, né, nós tivemos alguns pontos, alguns parâmetros para que a gente pudesse trabalhar em cima do desenvolvimento dessa logo, né? E o Diego, quando a gente conversou, né, ele falou que houveram mudanças, né, ao longo do método Atos em si. Era um grupo antes, né, e esse grupo sempre teve como o símbolo principal e central o monge, né, o monge que remete a várias características, como paciência, né, o momento certo de agir, pensar que é tudo aquilo. Diego? Oi, o som deu uma falhada. Você estava falando do monge. Isso. O monge ele remete ao primeiro axioma, dentro de 130 axiomas que nós catalogamos, que é o especulador financeiro tem a paciência de um monge, o instinto de uma raposa, a precisão de uma máquina. É isso aí. E a frieza de um iceberg. Isso aí. O monge, na verdade, ele engloba, né, vários axiomas, né, tipo assim, dentro da estrutura dele, assim, né, dentro do que ele representa, dos 130, tem muitos axiomas que poderiam ser citados e linkados, né, ao estilo de um monge. Só um pouquinho, André. O monge, só dando colocando a história aí dessa nossa primeira logo. Essa primeira logo ela foi feita pelo Mauro Assis, essa do TBT, The Blast Team. E eu tinha um projeto social de artes marciais, era um projeto gratuito, dava aula de karatê, kickboxing, jiu-jitsu. Então, fiquei até saudoso desse projeto, tenho até vontade de retomar ele. E essa era a logo do monge. Quando eu abri a escola de especulação, que nunca foi o meu intuito de ter uma escola, de ensinar, precisávamos de uma logo e eu coloquei essa logo aí na nossa escola e era o The Blast Team, com o intuito de fazer o bem, né? O Bless era a raiz entre a bênção, Blessed e Blessing. E essa é a história da logo que eu pedi para o Adriel. Falei assim, eu quero que esse monge ele esteja dentro da ideia da próxima logo que o Adriel vai tocar o barco e explicar. Só dando a história de como chegamos até aqui. E por que eu queria que esse monge estivesse na logo, né, Adriel? Um dos pontos importantes que a gente utiliza para criar uma logo, né, é essa questão das referências que o cliente quer que traga, né? Porque, tipo assim, às vezes tem gente que chega e diz assim, eu quero uma coisa do zero. Mas tem outros que já traz nela, né? Como é o caso do Diego. Ele já trazia algo, um elemento que ele queria que fosse levado adiante, porém com uma cara nova, uma reestruturação, algo, né? Algo mais atual, enfim, com todas essas características, porém trazendo, né? Esse objeto que para ele
traz muitas referências. E junto a isso, ele pediu que fosse somado, né, o símbolo áureo, né, que até o Diego muito mais estudado, né, muito mais, vamos dizer assim, muito mais esclarecido, né, do que eu nos simbolismos. O símbolo áureo, o símbolo áureo, ele está correlacionado diretamente às razões e proporções de Fibonacci, que é o que nós utilizamos como base primordial dentro de todo o método Atos, né? Então, e óbvio, o mercado financeiro, nós estamos todos aqui buscando um principal objetivo, que é obter lucro. Temos outros objetivos, como qualidade de vida, conforto, mas todos os outros objetivos dependem de que haja lucro nesse ofício. Então é o ouro, né, o símbolo áureo, a razão divina, o ouro, que tem tudo a ver com o monge, nesse sentido de se conectar ao divino e à prosperidade e sair da escassez. Vai lá, Adriel. Vamos lá, quando ele passou esses dois elementos, né, mais ou menos como funciona o processo criativo. Isso aqui não é uma cópia, não, né, a gente não trabalha dessa forma, mas é feito uma análise em cima, conversado, né, tudo isso com o cliente. A gente teve uma conversa longa, inclusive várias vezes, né, sobre esse assunto, e cada vez que nós íamos conversando, a gente ia acrescentando um ponto no processo criativo. Entende? Porque normalmente, no meu caso, né, não tenho como falar dos outros, mas no meu caso, o desenvolvimento e a criação da logo ela é feita nessa conversa, nesse brainstorming que a gente faz com o cliente. Ou seja, onde ele passa todas as características e, juntamente a isso, ali praticamente nasce 70% da logo. O restante é ajuste e adaptação, né, de ilustração, enfim. E aí a gente passou para o próximo estágio, no caso, né? Que é a logo em si. Só que a logo em si, ela não é meramente um desenho, né? Não é somente escrever o nome e tal. Isso é uma coisa que, cara, ao meu ver, né? No meu ponto de vista, eu já faço isso aí há mais de 15 anos. E dentro desse processo todo, né, por estar inserido nisso, existe toda uma questão estrutural de logo, né, tipo assim, tanto na identificação, tipo assim, a fonte, né, eu vou ler aqui inicialmente, depois a gente já vai continuar, a gente já vai entender. É criar uma defesa de marca. O que é a defesa de marca? É um manual, vamos dizer assim, onde eu exponho todos os traços e o porquê que foi utilizado cada traço na logo. Ou seja, tudo que vocês estão vendo aqui, nada foi criado por acaso. Tudo possui um ponto aonde ele está interligado, ele está remetendo a algo, ou seja, tudo tem um porquê, né? E eu vou ler aqui para vocês poderem entender como é que funciona. Inicialmente foi ajustada a posição das mãos do monge e posicionado o símbolo áureo de forma centralizada por trás da figura do monge. Ou seja, é o que vocês estão vendo ali na imagem, né? Antes, as mãos do monge elas estavam unificadas, elas estavam em paralelo, né, no seu total contato, vamos dizer assim. Então, o que foi feito? Foi aberto, né, esse contato, mantendo só na ponta dos dedos, para dar a sensação de que a haste que corta, né, na vertical o símbolo áureo, ela entrasse nas mãos do monge e desse a sensação de que ela estava se fundindo ao monge. Entende? Então, vamos lá, continuando aqui. Adriel, tem um ponto importante nessa mão que você adaptou ali, porque a mão inicial do monge, ela era em símbolo de oração, né? Sim. Mas agora nós estamos adaptando para o mercado financeiro e para uma empresa que requer uma ação e não requer uma oração, né? Eu tenho fé, você também tem fé, mas no mercado a gente precisa de ação. E eu achei fantástico porque tu colocou a mão mais numa questão de ação. É como se o monge estivesse esperando e olhando para o gráfico, em uma mão posicionada como se estivesse esperando o sinal. Isso mesmo. A paciência do monge. Isso mesmo. Essa posição, ela remete realmente à ação, tá? É como se ele estivesse se projetando, olhando e esperando.
né? Literalmente, assim. E não é esperando num termo contemplativo, né? Vamos dizer assim. Não é coisa de longo, vamos dizer assim, né? Algo onde ele relaxa e fica. Dá para ver? Se a gente for, né, se colocar nessa posição, a gente vai perceber uma coisa. Nós estamos esperando algo, uma ação, né? Nós estamos esperando um momento para uma ação, tipo assim, dali a alguns instantes, vamos dizer assim, né? Algo que não é para daqui anos, entendeu? É algo que requer uma ação, não vou te dizer imediata. Que requer um foco, uma ação, prestar atenção, né? Isso. Exato. É mais ou menos, eu tenho certeza que você fica assim, esperando o sinal. Basicamente. Você senta no teu set de operação ali, coloca a mão ali e fica olhando o gráfico desse jeito, exatamente desse jeitinho. Se colocar um capuz em você, você já vira um monge. É verdade, basicamente isso. Então, vamos lá. Também foi alterada a cor do capuz do monge para cinza, que representa o equilíbrio. Ou seja, as cores dentro de uma logo, ela também transmite uma mensagem. Ela também passa, né, nós, como seres humanos, nós temos sensações em reagir a cores, né? Cores, formatos, espessuras, ou seja, isso está interligado a sensores que nós temos no nosso dia a dia, digamos assim. Vamos lá, logo vocês já vão entender o restante. Contudo, foi utilizada uma tipografia especial e ajustada manualmente, com cantos alterados e o traço da letra A retirado. A palavra método também foi escolhida pela modernidade dos traços e também foi feito ajustes manuais na fonte original. Ou seja, toda a fonte ali, ela tem, sim, né, ela foi criada a partir de uma fonte já existente, contudo ela foi ajustada, né, para esse estilo específico. Essa tipografia, ela... Adriel, eu gostei do traço da letra A ter sido retirada, porque quando eu vi a primeira vez, eu vi o A como uma porta aberta, e o método Atos é isso, é uma porta aberta para a prosperidade, né? São os atos da prosperidade, é como se fosse uma porta, e o A parece muito a mãozinha do monge também. Vai lá. Sim. Uma das coisas da letra A também que me remeteu, e eu gostei bastante, assim, da vamos dizer assim, da visualização dela, sabe? Porque me remete ao alfa, entende? Tipo, então, é uma outra... Tipo assim, se refere ao primeiro, entende? À excelência, tipo, ao mais forte, Então, existe, né, várias formas... Supremo, né? Ao Supremo também, né? O alfa, o Supremo, muito bom. Então, tipo assim, isso remeteu... Eu até pensei em tirar, né, as duas, tipo assim, ali ela está como uma base, né? Tu pode perceber que toda fonte ela tem uma base bem sólida, bem estruturada. Essa serifa, né? Eu gostei dela. Exatamente. Eu até pensei em tirar, só que daí eu pensei, não, vai fugir da base, entende? Então a gente queria manter essa questão da base, né? E a gente sabe, né? Pô, quem estuda o método Atos sabe que todo método é feito em cima de uma base muito consistente, né? Não é à toa que ele é tão assertivo, né? Então, tipo assim, enfim, vamos lá. A modernidade foi utilizado também na mesma escala de cores o capuz. O capuz eu já havia citado antes. Os letreiros de slogan também foram identificados conforme as características do produto. Essas características foram passadas pelo Diego, né, ao longo das conversas, porque essas são as características que ele, como mestre, né, como professor, identifica. E ninguém melhor do que ele para falar, né, sobre cada uma dessas características. Então, mais com alguns detalhes de trajeto de leitura. A fonte foi utilizada o mesmo do método Atos, e as 4 primeiras características estão escritas com a mesma fonte, porém, só o Supremo possui as mesmas características de escrita e espessura. Ou seja, a fonte foi utilizada as mesmas nas 4 palavras iniciais, como é possível ver acima. Por que foi utilizado essa diferença
né? Porque como ali está esboçado no desenho, nós temos 3 caminhos de leitura. Ou seja, o nosso olho, toda pessoa percebe e vê, né, de formas diferentes. Porém, esse desenho está disposto para atender 3 tipos de leitura. Tem pessoas que gostam de começar a ler do canto da esquerda para a direita. Tem pessoas que, na sua cabeça, interpretam da esquerda para baixo. E depois, no canto superior direito para baixo. Então, são formas que o cérebro tem, dependendo da sua, né, da sua forma, da sua concepção, das suas experiências, você tem formas diferentes de ler. E dentro desse desenho, né, eu tentei colocar ali todas as formas possíveis, né, ou as principais que eu conhecia, como forma de leitura dessa logo. A primeira delas, como vocês podem ver, é o método Atos, né? A seta ali identificando exatamente nessa ordem. Método Atos. A segunda forma de leitura seria método Atos, objetivo, impessoal, definitivo, replicável e supremo. Ou seja, como, né, vamos dizer assim, é praticamente o default do nosso cérebro fazer dessa forma. Contudo, né, existem aquelas pessoas que elas são mais detalhistas, elas são mais... enfim, o cérebro não tem como justificar, né? Mas, enfim, o método, ele tem um link de espessura, de característica, ele foi escrito, né, com o mesmo padrão da palavra supremo. Por quê? Para que, se a pessoa quiser ela começar a ler, ela vai ver método supremo. Ou ela pode ver método Atos, ou ela pode ver método objetivo, impessoal, definitivo, replicável e supremo. Então, de todas as formas, tudo começa no método. Depois ele vai para o Atos, depois ele começa a ler as palavras, ou ele pode ir para o supremo. Todos os caminhos levam ao mesmo resultado. Eu gostei dessa frase que tu falou, que tudo começa no método. E Exatamente. É o método que tem uma base que leva aos atos, e os atos ao lucro. Eu gostei muito disso aí. Exatamente. E essa foi a base, né, da estrutura que a gente tentou transferir para o desenho nesse estágio. Vamos dizer assim, o fundo dourado também é um outro detalhe que é interessante, porque o fundo dourado, inicialmente, nós tínhamos pensado numa outra forma, né, de linkar o mercado, né, que até, inclusive, era a nossa ideia inicial, mas ao longo do caminho a gente foi analisando e a gente foi conversando com o Diego e tal, e coisa, e chegamos num fundo que eu acredito que é o suprassumo do objetivo do método, né, que é a riqueza. A riqueza e os valores, né, muito mais do que riqueza, são os valores que ela traz para a gente, como operador, como quem estuda, como quem está buscando, né, nesse mercado. Então, aí já é uma questão de cultura, é algo mais pessoal, digamos assim, né? E aí vai de cada um da sua definição. Mas, ao meu ver, né, como estudante, eu acredito que os valores que ela traz, né, a riqueza é uma consequência, digamos assim. Porque ela agrega muitas coisas que a gente pode aplicar na vida, e é por isso que ela é o que é, digamos assim. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a aplicação da logo, né, num fundo escuro, né, vocês percebem que mudam algumas cores, mudam algumas aplicações, mantendo algumas características. Por quê? Que características são essas que são mantidas? Por exemplo, o tom do capuz. Porque o tom do capuz, o equilíbrio de uma pessoa não pode mudar. Seja em qualquer momento, né, ela não pode mudar. O objetivo dela também não pode mudar, que é o fruto que ela dá. Então existem coisas no logo que, mesmo sendo aplicada num fundo escuro ou num fundo claro, a gente que cria isso, nós precisamos entender que existem valores nela que não se podem ser mudados, são imutáveis. Ou seja, a ergonomia do monge, a cor do capuz, que significa o equilíbrio, e a riqueza que ela traz. O restante pode ser adaptado. Então,
Esse é um ponto muito importante, que eu sei que passa despercebido, talvez, aí pela maioria das pessoas, mas a gente que fica atento a esses detalhes, é uma coisa que a gente procura colocar no trabalho. Tá? Pode passar despercebido, mas é uma característica do método da constância. Né? Ela vai ser imutável, é um método imutável e vai te gerar uma impessoalidade imutável. Essa comunicação ela passa, mesmo que seja despercebida, ela vai lá para o inconsciente. E é isso que a gente precisava. Você conseguiu alcançar esse objetivo que a gente queria. Uma coisa até sobre o método, né, que fala que independente da aplicação do fundo, né, se a gente manter o equilíbrio, aplicar o método da forma correta, né, o resultado será o mesmo. Né, e isso até fala, né, das várias dos vários tipos de mercado que o método pode ser aplicado. Né? Eu acho que isso é uma característica também que, poxa, não é toda técnica. Na verdade, eu não conheço outra técnica, né, que tem essa abrangência de aplicação. Então, é uma coisa também que, né, só vai ser encontrado no método Atos. Vamos lá. A logo, né? Existe uma diferença de logomarca e a logo. A logo é um símbolo. A logo é um símbolo onde a gente, muitos professores, né, eles têm uma definição de acordo com aquilo que eles acham que eles estudaram e tal. E eu gosto muito dessa definição aqui. A logo, ela é um símbolo, né, uma rúbrica, algo onde tu vai resumir tudo numa coisa só. E eu acho que o objeto central, né, a logo em si, desse projeto, se resume no símbolo algo juntamente com o monge. Como vocês perceberam, existe uma centralidade, né, em todo esse trabalho. E toda essa centralidade, ela parte do método em cima da representação do monge com o símbolo áureo. Então, a logomarca é tudo isso daqui. A logomarca. A logo é um símbolo pré-definido que vai servir como uma assinatura. E pode ser utilizado nas transmissões do Diego como marca d'água, né, para levar isso adiante, para apresentar aos alunos e para que essa metodologia tenha de fato uma identidade. Né? A gente sabe a importância do que é um projeto com identidade. Também, né, sobre a aplicação do ícone, né, da parte de mídias sociais e tal, onde foi utilizado um círculo dourado aqui junto também, né, agregando valor a isso. Então, foi feito um aumento do método Atos aqui, porque, como todos sabem, né, o ícone ele é pequeno. E mesmo pequeno, a gente precisa ter uma boa leitura. Precisa ser passada essa informação. Então, a logo, o princípio da logo, ela não pode mudar, porque é uma identidade. Agora, quando a gente fala de identificação do serviço nessa questão de ícone, nós podemos fazer um ajuste para que haja leitura, né, para auxiliar na fixação da marca, que foi o que foi feito aqui. Então, pode ser feita uma assinatura, né, exatamente nas divulgações, nas lives, nas transmissões que o Diego for fazer, e também a colocação do ícone, né, nas redes sociais e tal, até para tornar isso uma coisa mais profissional, né, uma coisa de fato para transmitir a seriedade que o método Atos tem para a gente transmitir isso para os futuros alunos. Também, né, nas nossas conversas, a gente também falou bastante a respeito da criação de camisas, da parte vestuário, né, porque, querendo ou não, a gente tem essa cultura. Né, a gente torce com um time, a gente quer comprar a camisa do time, a gente opera no mercado financeiro, cara, a gente quer ter uma camisa de Fibonacci, ou, vamos dizer, faz parte, né? Então, a gente criou algumas opções, né? Eu trabalho já há mais de 20 anos no ramo do vestuário também, e isso aqui é uma solução, são algumas sugestões, né, de algumas coisas, de alguns modelos de blusas que eu fiz aqui rapidamente para mandar para o Diego como opção,
né, para um futuro, né, se ele quiser registrar essa marca, se ele quiser criar, né, esse contexto, algumas opções de blusas, né, e oferecer, né, para os alunos, para o pessoal da confraria, né, até inclusive, poxa, para quem é, né, adepto, quem curte esse mercado, quem é operador, quem é profissional, quem é, enfim, quem é especulador aí que curtir, poxa, tem essa opção também. E ela é aplicada a esse tipo de produto, como vocês podem ver, né? Todos os modelos que estão aqui são modelos que eu usaria tranquilamente. E eu digo assim porque, cara, como eu produzo isso, é muito difícil de eu consumir camisas com estampas, né? Logo, acho que é efeito colateral da minha profissão. Então, mas todos esses produtos que estão aqui, eu usaria tranquilamente. Então, essa também é uma opção de aplicação dessa identidade. Tá fantástico. Essas camisetas aí nós vamos tirar do papel, vamos fazer. Cara, tá fantástico, tá fantástico. Isso aí. Nossa. Vamos ter que fazer um vestuário de treino também para academia, que o método Atos passa pelo treinamento físico também. É isso aí. Bom, aqui também são outros produtos, outras coisas que já rolaram, né, dentro do nosso grupo de estudo, materiais, canecas, cara, tem minha caneca até hoje. Eu achei eu consegui ver o método Atos ali no touro ali, né? Achei muito massa, cara, que tu colocou no touro ali no quadro. Muito massa. Sim. Muito massa. A gente já tinha, né, falado em fazer quadros e tal, enfim, tudo isso já foi cogitado, já foi conversado nas aulas, nas salas, nos encontros presenciais, né? E, cara, é uma coisa assim que é aquilo, quando a gente tem prazer naquilo, quando a gente estuda algo que realmente funciona e que tu entende o valor daquilo, cara, olha, até tatuagem o cara tem vontade de fazer, entendeu? Porque é realmente uma coisa que vai além, né, dos conceitos e vai além das expectativas. E por fim, né, aqui tem o axioma, seja fiel na sua estratégia, esse é um dos axiomas, e a gente encerra, né, toda a apresentação da identidade, enfim, do material de apresentação. Todo esse material, todas essas páginas, isso constitui no manual da marca, né? Lógico, se tivesse, aqui tem empresas que solicitam material de envelopamento de carro, solicitam material para gráfica, na questão de produtos, etiquetas de produto, e basicamente todo o princípio de criação que a gente tem aqui, que eu tenho no caso, eu não tenho uma equipe, eu parto do esboço desenhado à mão. Então, eu sempre faço os esboços com papel e caneta e fazendo os rabiscos. Depois desse esboço, depois desse trabalho, a gente pega e aí parte para a edição, aí parte para a estruturação digital. Mas basicamente, todos os trabalhos, e se alguém tiver interesse, quiser entrar em contato e conhecer, a gente vai formatar um perfil mostrando todos esses trabalhos. Eles partem de desenhos esboçados à mão. No caso desse trabalho do Diego, do método Atos, como ele foi construído, né, nas nossas conversas, enquanto a gente conversava, eu já estava montando ele na minha cabeça, eu já fui direto para o desenho, porque eu já sabia o que ia ser feito, já tinha imaginado, eu já tinha visto a mão dos monges aberta exatamente daquele jeito, enfim, tudo daquele jeito ali. Então a única coisa que eu fiz foi ajustar os detalhes dentro de tudo aquilo que a gente tinha conversado, e foi estudado, e foi pensado e tal, e para chegarmos nesse resultado. Então, para cada tipo de trabalho existe um princípio, existe uma forma de apresentação. Né? Para todos eles eu não curto ficar fazendo 3, 4, 5 tipos de logo diferente, porque não é a minha característica, entende? Eu prefiro fazer uma conversa como a gente teve, né, com o Diego, várias conversas a respeito disso. Isso não foi construído essa semana, isso está sendo construído já há muito tempo. Diego, faz quanto tempo que tu está me falando da logo?
Ah, tem tempo que a gente está conversando sobre isso, da importância de construirmos a nossa logo. A, a Micaela, cara, ela achava que era impossível juntar tudo isso que você juntou. Ela olhou, ela ficou abismada com a qualidade, ela achou muito lindo. E ela falou assim: Meu, quando tu falava que tu queria juntar o símbolo do ouro com um monge, com não sei o que, não vai dar certo isso aí, vai ficar uma lambança. Cara, a hora que ela viu e você conseguiu condensar tudo num símbolozinho do nosso símbolo ouro ali, que inclusive eu farei uma tatuagem sobre isso aí também, junto embaixo aqui do SMC, embaixo do SMC, que é onde começou tudo isso aqui, vou fazer essa tatuagem do método da logo do Áureo. E você foi trabalhando inúmeros papos, inúmeras conversas, demorou mesmo, é um trabalho que demora, né? É um trabalho que não é assim sentar e ter essa ideia, né? Eu quero que você deixe o seu contato também, porque esse vídeo vai ficar lá na nossa comunidade, lá no YouTube, lá no Instagram. E eu já tenho para quem mandar esse vídeo aí, porque eu mostrei um esboço para algumas pessoas e essas pessoas gostaram da ideia e pediram para eu passar o seu contato. Tranquilo, tranquilo. Eu vou. Tu quer que eu te mande isso por texto? Quer que eu fale aqui? Como é que é melhor? Eu quero que você fale agora e eu vou escrever aqui no chat que está aparecendo na gravação de vídeo. E aí depois eu coloco lá embaixo na descrição quando eu for fazer o post com os seus contatos. Pode falar aí os seus contatos. Olha, inicialmente, né, o meu contato pessoal aqui é o 47 normal, 47 é o 99920 8444. Pode me chamar pelo WhatsApp a hora que precisar ali. A gente já troca uma ideia, entendendo que é o seguinte, né? Para cada cliente existe uma forma específica de trabalhar. Né? Existe algo que isso aqui não é uma regra, é um processo criativo. É literalmente um processo criativo. Né? A gente não tem um padrão, digamos assim, né? Mas o resultado é sempre bem interessante. Vamos lá, só refazer o Adriel, isso aí, o Packer comentou ali, o pessoal está comentando que gostaram muito. E aí eu vou colocar isso aí no meu kimono, cara. Eu vou colocar esse símbolo aí atrás, grandão no meu kimono. Vai ficar muito massa, cara. Ixi, vai ficar muito massa. Eu tô para abrir um projeto social de novo aí de arte marcial. Quem sabe não abre aí com o método Atos financiando. Bom, top. E quando te fazer, cara, manda as fotos que eu vou postar. Eu vou começar um perfil agora e tal. Né? A gente vai começar a fazer isso de uma forma mais profissional. E, pô, seria muito legal poder postar essas imagens lá, né? Pra realmente ver aí que realmente foi legal, foi bem aceito, e vocês conseguiram entender bem toda a intenção, toda a ideia, né, cara? E isso pra gente, a gente fica muito feliz de ver a satisfação de vocês, né, nos trabalhos. Muito importante a gente estarmos fazendo essa gravação, dessa apresentação da logo, com você apresentando, porque eu realmente acredito que esse método ele é uma escola que vai ser muito conhecida ainda. Nós vamos muito longe. Tanto pela robustez, pela antifragilidade da técnica, quanto pelo perfil de vocês. Às vezes eu sou muito bruto com vocês ali no ensino, mas é uma escola de especuladores, não é uma creche, né? E aqui, cara, daqui sairão os melhores especuladores financeiros do mercado. E é como se esse momento fosse o momento que estamos saindo da nossa caverninha. Né? Por muito tempo ficamos ali na caverninha, com aulinhas que eram muito fechadas, não tinha uma acessibilidade, uma facilidade das pessoas nos encontrarem. Demoramos muito para irmos para o YouTube. Estamos saindo aos poucos dessa caverninha e veio no momento ímpar ali, como o Diego escreveu, de termos a nossa identidade. Né? Isso eu vejo já no futuro, daqui a uns 5, 10 anos, os encontros que teremos de alto nível, os encontros em hotéis, né, vocês já usufruindo, todos nós usufruindo
da prosperidade que o método traz na nossa vida pessoal e financeira. Adriel, muito obrigado, cara. Você foi fantástico. E é isso aí. Se alguém quer tomar a palavra aí para falar alguma coisa, vai ficar gravado. Pode pegar o microfone e falar. Muito. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu muito marketing, fiz publicidade e propaganda também, assim como o Diegão. Então eu me interesso muito e eu sou para essa área. E o nível aí de qualidade que o Adriel colocou aí na ideia foi sensacional. Como o Diego falou, unir tantos elementos que parecem às vezes não combinar um com o outro, unir tudo isso de uma forma harmônica, de uma forma forte, como a marca traz, não é uma. Tem que ter muito talento para fazer isso, tem que ter muito dom para fazer isso, né? E a gente sabe que quando a gente trabalha com marketing assim, né, Adriel? Às vezes os clientes vêm com ideias muito tortas, muito loucas, né? Sim. Cara, quando camarada assim, com critério e com paixão, então eu acho que a marca, o teu trabalho aí foi feito com muito amor, com muita paixão, né, pelo método e por tudo, assim. Então, cara, parabéns aí, realmente me impressionou. Não, cara, assim, ó, eu agradeço, ouvir o feedback, né, tipo assim, ó, cara, tu é um estudado, tu é um cara que, né, é uma bagagem fodida aí, com um monte de coisa, tanto de um desenvolvimento pessoal, né, tens uma facilidade de captar isso nas pessoas. Eu vi uns esboços também que tu fez, cara, ficou top, ficou muito da hora também. Inclusive, né, teve algumas ideias ali de fusão, de Fibonacci e tal, que tu tinhas colocado no material do ISC ali, apresentado pro Diego. Cara, isso dali, aquela vertente ali, achei legal, cara, ficou top. Tanto que foi colocado numa das camisas ali, não sei se tu chegou a reparar. E o Diego também tinha sinalizado que tinha curtido essa ideia. Sim, eu vi. Cara, ficou da hora, entendeu? Tipo assim, ó, essas percepções, tudo isso, entenda que assim, o nosso trabalho é compilar várias boas ideias e traduzir isso em um desenho, entende? É traduzir isso num traço, resumir tudo isso que o Diego falou, tudo que o método traz para a gente através do Diego, que é o cerne disso tudo, através desses feedbacks. Cara, tudo isso é a soma de muita conversa, e aqui, nessa logo, se resume não o meu trabalho, mas a soma do trabalho de todo mundo, entendeu? Então é isso que eu quero, né, deixar, agradecer, porque, tipo assim, sem as conversas nada disso seria possível, né? E colocar de fato, né, à disposição, se caso vocês precisarem aí, sabe que pode contar com a gente aí, né, pra gente trocar ideia e poder ajudar vocês nesse tipo de trabalho e em muitos outros. Beleza? Fechou, Adriel. Muito obrigado, cara. Você foi fantástico mesmo. E vamos finalizar por aqui mais um trade lucrativo aí, que foi a construção da nossa identidade visual. E é isso aí, pessoal. Tamo junto e é só o começo. Vamos nessa. Parabéns. Valeu. Obrigado, gente. Parabéns pro método. Valeu. A hora da palminha aí pra ficar no vídeo aí, Diegão. Eu tô no celular, eu não sei onde é que bate palminha aqui. Mas peraí. Eu tô gravando tela, eu também não sei onde é que eu saí da gravação de tela. Batemos aqui no manual, eu e a Joana. Pô, jogadora. Obrigado, Carla. A Carla joga mais uma palminha aí, Carla, por gentileza.